Qualquer tipo de arte acaba sempre se modificando de acordo com o que acontece no mundo. Não se trata necessariamente de uma evolução, do pior para o melhor, isso sendo talvez apenas na técnica em si, mas sim de adaptações e transformações no modo como algo pode ser expressado. A humanidade teve muito tempo para presenciar inúmeras mudanças na música, literatura e em tudo, de época para época, até estudamos algumas dessas transições. Com isso eu chego ao cinema, uma coisa extremamente recente, mas que nem por isso deixou de em um século ter sempre algo novo. Algo novo, no entanto, que deve muito ao passado. Se hoje, trabalhar com atores que nunca atuaram na vida, atores amadores, é relativamente normal, isso é porque o cinema passou pelo neorrealismo italiano. Se hoje temos aí filmes completamente malucos, é porque, adivinha, um dia tivemos o surrealismo no cinema. E quando alguém fala de neorrealismo italiano, surrealismo, expressionismo alemão, cinema novo, nova Hollywood e outros, é porque está falando dos movimentos cinematográficos, esses que vieram ao mundo para mudar o modo como tudo é feito. E qual é a definição do que é um movimento cinematográfico? Eu tenho um livro chamado História do Cinema Mundial, ótimo para se ter uma ideia de como tudo foi surgindo, então eu tiro dele esse trecho. Entenda-se por movimento cinematográfico um momento específico de uma região ou país que em condições políticas, culturais, econômicas, sociais e até psicológicas muito específicas abrigou um cinema cujos autores trabalhavam em sincronia estética de linguagem ou técnica. E o que isso significa? É possível tentar exemplificar com o movimento do expressionismo alemão. A Alemanha estava completamente arrasada após a Primeira Guerra e com isso surge uma grande leva de diretores que vão abordar temas em comum como o medo, a paranoia que assolava o país e vão, claro, acabar inovando na linguagem cinematográfica. Isso é um bom exemplo de como o que acontece no mundo acaba por invariavelmente influenciar no que se está sendo produzido. Isso talvez até entre na discussão de se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte. O que se procura alcançar com esses movimentos e como eles são criados nem de perto obedece um padrão. Mesmo que eu acabei de citar o expressionismo alemão, não se tinha em mente o impacto que se teria a longo prazo. Não foi proposital, completamente ao contrário, por exemplo, do Dogma 95 na Dinamarca, onde alguns diretores não estavam satisfeitos com o modo como os filmes estavam sendo feitos e simplesmente tentaram mudar isso. A importância de cada um dos movimentos, cada um à sua maneira, é que faz com que tenha o seu espaço na história. A maioria deles é um divisor de águas para um ou outro conceito de como se faz um filme, e às vezes ao assistir algo conseguimos perceber a enorme influência que tiveram, porque de fato são transformações muito únicas. Com os movimentos que já tivemos e com os que ainda teremos pela frente é que expandiremos aos poucos os limites do cinema. Esse vídeo aqui obviamente foi mais para uma definição básica, eu pretendo ir trazendo conteúdo sobre os movimentos em si, então tudo fica mais claro. Eu espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam e até a próxima.